Olá, estudantes! Espero que estejam todos bem. Sou o professor Juliano Gualberto Ribeiro e na aula de hoje vamos aprender Primeira República, voto de Cabresto. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender como funcionava o sistema eleitoral na Primeira República. Na imagem vocês veem uma urna eleitoral antiga, muito utilizada durante esse período chamado de Primeira República. Então, vamos recordar o que vimos na aula anterior. Pergunto a vocês, vocês se lembram o que é oligarquia? E vocês se lembram o que é coronelismo? Oligarquia é uma palavra do grego que significa governo de poucos. Oligo, poucos. Arquia, governo. Então ele é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Na Primeira República, nós temos as elites agrárias, que formavam então esse pequeno grupo de pessoas que comandavam o país. Já coronelismo foi uma prática política muito comum durante a Primeira República, na qual os coronéis coagiam seus subalternos a votarem em seus candidatos para se manterem no poder. Os coronéis receberam esse título ainda no Brasil Império, porque no período imperial haviam muitas revoltas e haviam também a chance de nós termos invasões no território brasileiro. Então foram dados títulos de coronéis a líderes locais e a característica desses líderes é que eles eram grandes detentores de terras. Então eles tinham esse poder, o poder por ter a propriedade da terra e ainda recebiam esse título do governo. Na imagem nós temos então Campos Salles. Ele foi o quarto presidente da República. Então ele substituiu o primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes. Lembrando que nós tivemos dois presidentes militares, começando então com Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, que eram militares, depois foi seguido de Prudente de Moraes e, na sequência, Campos Salles, que governou o Brasil de 1902 a 1906. Foi ele que intensificou as alianças com as oligarquias e os coronéis, baseado então nessa troca de favores. Então vamos para nossas perguntas engajadoras. Pergunto a vocês, você renunciaria a um direito que é seu? Você abdicaria da sua liberdade de escolha, deixando um estranho escolher por você? O que faz uma pessoa, então, vender um direito, como direito ao voto? Será que a situação de vulnerabilidade socioeconômica dela influencia nessa tomada de decisão? Aqui nós vemos uma pesquisa trazida no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa revela que a compra de votos ainda é uma realidade no nosso país. Já o site G1 fala que dono de posto e cliente são presos por suspeita de compra de votos com combustível. E essa denúncia foi recebida pelo Ministério Público do Paraná. Então isso mostra que essa prática ainda é muito comum nos dias atuais. E pergunto para vocês ainda, vocês já ouviram falar em voto de cabresto? Cabresto significa então esse objeto aqui. É um dispositivo de corda ou couro colocado então na cabeça do cavalo e ele é utilizado para direcionar a marcha do animal, guiando esse animal então. Então, esse objeto ele é utilizado então para coordenar os movimentos do animal. O voto de cabresto seria então um voto onde o eleitor escolhe um candidato a mando de um chefe político local, no caso o coronel. Muitas vezes a pessoa ou o eleitor ele nem sabe em quem ele está votando. Por isso ele é denominado como eleitor de cabresto, ou seja, o eleitor de cabresto é aquela pessoa que vota não de acordo com a sua consciência ou preferência política, mas ele vota de acordo com o que o chefe político local determina, ou no caso também um cabo eleitoral. O cabo eleitoral seria então uma pessoa paga
para angariar, para pedir votos, para conseguir votos para determinado candidato. Muito comum nas eleições, principalmente nesse período eleitoral, nós temos então muitos cabos eleitorais que fazem esse trabalho. Resumindo então, o voto de cabresto ele é um voto controlado pelo coronel. O coronel, então, ele tem uma área de atuação. Seria o que chamamos de curral eleitoral. O curral eleitoral é um domínio sobre uma região, um domínio político sobre uma região, em que o chefe político local, ele domina as pessoas para que essas pessoas votem e elejam os candidatos apoiados por ele. Na época da Primeira República, nós tínhamos o voto aberto. Então, a pessoa ela tinha que chegar na urna e ela mostrava em quem ela estava votando, porque o voto era aberto. Então, esse sistema de votação fazia com que o voto fosse fiscalizado por pessoas pagas pelos coronéis. Por exemplo, os jagunços, que se as pessoas, então, não votassem no candidato escolhido pelo coronel, elas poderiam sofrer retaliações. Aqui na imagem, nós vemos, então, as pessoas levando o voto até a urna. Tem até o cercadinho aqui, dizendo, então, que parece um curral mesmo. Então, eles levam o voto até a urna e eles são fiscalizados até mesmo pelo próprio coronel. Do lado aqui nós temos uma banca com vários alimentos. Então as pessoas elas levam o voto até a urna e no final eles trocam o voto pelos alimentos. Uma prática também muito utilizada na Primeira República é o clientelismo. O clientelismo é uma prática eleitoreira de certos políticos que consiste em privilegiar uma clientela, ou seja, um conjunto de indivíduos dependentes, em troca de seus votos. No caso, a palavra clientelismo vem da palavra clientes. Clientes eram um dos grupos sociais da Roma Antiga. Lembrando que na Roma Antiga nós tínhamos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Entre os clientes, haviam membros, então, que juravam fidelidade a um chefe familiar. No caso, esse chefe familiar, ele era chamado de patrono. Um patrono, ele era um patrício. Então, quanto mais pessoas ele tivesse sob sua proteção, mais prestígio social ele tinha. Então, de que forma que ocorria esse voto de cabresto? Então, a venda do voto, ela poderia ocorrer em troca de pequenos favores ou promessas particulares dos coronéis aos mais pobres, aos camponeses, aos seus empregados, já que ele era um grande proprietário rural. Então ele poderia trocar o voto por vagas em hospitais, com cestas básicas, ou por promessas de emprego, ou até mesmo por cargos públicos que poderiam ser trocados por votos. A pessoa, então, que não quisesse trocar o seu voto e não quisesse, então, aceitar essa condição, poderia sofrer retaliações. Então, se a pessoa não trocasse o seu voto, não vendesse, ele poderia, então, sofrer coação moral ou até mesmo física. Agora nós vamos, então, para a nossa atividade mão na massa, que é com você. Então, vocês vão fazer um mapa mental com a temática voto de cabresto, abordando as práticas na Primeira República e as práticas na atualidade. Lembrando, então, que vocês vão fazer esse mapa mental com as práticas na Primeira República e as práticas na atualidade. Serão avaliados a organização da produção, do tema solicitado e a aplicação da norma culta de escrita. As orientações para a produção do mapa mental vão estar, então, disponíveis no Classroom, juntamente com um vídeo orientando como vocês vão produzir esse mapa mental e também o material de apoio utilizado para pesquisa. Então, o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Lembrando que nós retomamos, então, a questão da oligarquia, do coronelismo e também nós vimos o voto de cabresto, que era um mecanismo utilizado na Primeira República e um mecanismo de acesso aos cargos eletivos,
deputados, governadores, presidentes, muito comum no interior do nosso país, onde predominava então o coronelismo. Assim, por meio da troca de favores entre coronel, político e o eleitor, as elites agrárias se perpetuavam no poder. Ok, pessoal? Muito obrigado pela colaboração de vocês na aula de hoje e eu espero então que vocês façam a atividade e que daí na próxima aula então a gente vai retomar o conteúdo Primeira República. Até lá!